Olá meus caros, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Girão e mais uma vez nós vamos ter uma conversa de bar aqui, falando sobre determinados assuntos. E como eu combinei com vocês lá na comunidade, esse mês será comemoração total de aniversário aqui do canal. Pra quem não sabe, nós estamos comemorando 1 ano de canal. E então eu preparei uma programação toda especial pra vocês, tanto de ASMR quanto também de outros aspectos como esse aqui que eu vou falar com vocês, que é um vlog onde nós vamos conversar sobre síndrome do pânico, ansiedade e depressão, que já tem até vídeos aqui, vocês sempre pedem para fazer mais desses vídeos. Então, vai lá na playlist, que tá lá, tudo lá, todas as playlists que eu falo sobre isso. E se você não tá sabendo qual é esse projeto de 1 ano aqui do canal, vai lá na aba de comunidade que eu expliquei tudinho como será os dias e etc, beleza? Então, esse é o primeiro vídeo comemorando o 1º ano do canal, e hoje é um domingo, né? Quer dizer, esse vídeo está sendo publicado no domingo, eu não estou gravando no domingo, mas enfim, vocês entenderam. E no domingo nós decidimos, assim, fazer vlogs falando sobre síndrome do pânico, ansiedade e depressão. E hoje eu vou contar pra vocês quando eu tive o meu primeiro ataque de pânico. Vamos deixar bem claro, eu até já falei sobre isso, mas vamos, né, enfatizar. Síndrome do pânico e ataque do pânico, apesar de estar juntos, entrelaçados, eles são coisas diferentes. Síndrome do pânico é aquele sentimento, mas que assim você consegue fazer as coisas de alguma forma. Já o ataque de pânico, você não tem controle nenhum do seu corpo. Você não sabe exatamente o que está acontecendo, você não sabe o que está passando na sua cabeça exatamente. Tipo assim, você literalmente se torna uma outra pessoa que você não é. E você não sabe exatamente o que tá vendo ali, por que você está sentindo aquilo, aquela sensação de morte, etc. Bom, antes de tudo, eu tenho que confessar que existiam uns pré-ataques de pânico antes de eu ter esse ataque que eu vou contar pra vocês, com situações embaraçosas, mas que não foram tão graves que nem o que eu vou contar pra vocês. Já passou algumas situações de perigo, de rua e tal, de madrugada, que eu tive sim pré-ataques de pânico, aquela sensação que eu vou morrer naquele momento e tal, mas eu conseguia agir de alguma forma, mesmo com aquele medo, com aquela sensação, eu conseguia agir, tentar entender o que estava acontecendo com a minha cabecinha e prosseguir o negócio. Então vamos dizer que eu tive sim uns 4, 5 pré-ataques antes de ter esse ataque principal, que foi o meu ápice do ataque. Eu tive outros logo depois, mas eu vou contar do primeiro. Eu tava voltando da faculdade, eu tava doente, muito doente. Quem é meus amigos particulares sabe do que eu tô falando. Eu tava muito doente e eu ia e voltava sozinho de noite, bem de noite, da faculdade. E aí, meu Deus. E aí, eu tava voltando da faculdade. E me abordaram bem, literalmente, na porta da minha casa. Literalmente, eu morava na Avenida Paulista, literalmente, tá? Eu morava no centro de São Paulo nessa época, graças a Deus eu não moro mais e não pretendo morar mais no centro de São Paulo por conta disso. Eu moro em bairro centro, mas é bem perto, por sinal, da Avenida Paulista, onde eu moro, mas, assim, é bem diferente, tá? Os locais eram bem diferentes. E eu tava passando por dificuldades de tratamento, eu tava doente, eu tava com coisas da faculdade também, porque eu mesmo doente, eu não quis travar a faculdade, etc. E então, perto da porta da minha casa, 3 pessoas altas, gente, muito alta, chegaram em mim com faca e os outros 2 com armas e me abordaram pedindo o celular. Óbvio que eu não ia cogitar em não dar o celular. Eu fui meter a mão no bolso. Quando eu fui meter a mão no bolso, eles simplesmente começaram a me bater. Gente, me bateram. Meu peito, minhas costas ficaram extremamente roxas. Vocês não têm noção da dor que eu senti. E foi nesse momento onde que eu caí no chão, eles começaram a chutar, que deu meu primeiro ataque de pânico. Você pode pensar que é óbvio que teve ataque de pânico, olha a sua situação que você estava passando, 3 assaltantes armados, etc, fazendo isso com você, você poderia levar um tiro. E realmente, se a gente pensar
por esse lado, provavelmente todo mundo teria um ataque de pânico. Mas o que me fez o ataque de pânico foi o decorrer de tudo isso. Que eu vou contar pra vocês exatamente. Não é um vídeo legal, não é um vídeo muito feliz que eu tô fazendo, tá? Então vamos lá. Estava apanhando, caí no chão, eles estavam começando a me chutar. Eles estavam me chutando muito, 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 muito. Me deixou, como eu disse, deixou meu peito e minhas roxas roxas de tanto me chutarem. E literalmente na frente da minha casa, sabe? Tipo, segurança zero, 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 zero. E aí, quando eu caí, simplesmente eu não comecei mais a sentir nada do que eles estavam fazendo. Então, se eles tivessem tido a ideia de fazer outras coisas comigo, eu sinceramente nunca saberia o que de fato aconteceu. Parecia que a minha visão escureceu e eu só tinha pensamentos como: tô morto, já era, esse é meu último momento aqui. E é um sentimento que, quando eu falo, é muito forte ainda pra mim. Porque realmente é uma sensação muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. E eu apaguei, literalmente, eu não apaguei de desmaiar, mas a minha visão ficou toda turva, até escureceu total e eram pensamentos. Eu não conseguia mexer meu corpo, literalmente, eu não conseguia mexer meu corpo, eu não conseguia sentir mais nada. E depois de um tempo que tava tudo aquilo passando, eu só ouvi os passos correndo. Eu só ouvi os passos correndo desses 3 caras correndo. Eu levantei, já não tava com meu celular. Eu não sei se eles mexeram na minha mochila. Eu acredito que não, porque minha carteira tava lá. Eu não sei, sinceramente eu não sei o que aconteceu. Voltei pra casa, contei o que tava acontecendo, expliquei pros meus pais o que aconteceu. Pediram as câmeras de segurança do apartamento, né, de frente à porta, porque era inadmissível não ter nenhum tipo de segurança. A gente pagava pra ter segurança, enfim. Deu 10 minutos que isso aconteceu, que eu subi e contei. Me ligaram pro celular da minha mãe. Eu nunca usei o celular bloqueado, justamente depois disso eu comecei a usar, mas antes disso eu não usava por causa do meu irmãozinho, porque ele assistia vídeos, etc. E ligaram falando que era o policial que tinha achado meu celular junto com 3 pessoas e queria que eu fizesse visão lá pra saber se eu ia identificar. Agora chega a pior parte, e que me fez em seguida ter outro ataque de pânico. Quando eu digo primeiro ataque de pânico, é tipo o dia, literalmente o dia. Eu encontrei eles na Brigadeiro Faria Lima. Na Brigadeiro Faria Lima, com o policial e meu pai junto. Eu entrei no carro da polícia. Gente, o carro da polícia não tem proteção nenhuma de uso filme, sabe? É vidro transparente. Entrei. E eles viram que eu fui lá. E eu falei assim, mas eu vou estar de frente com eles e tal. E aí começou a sentir toda aquela angústia, todo aquele medo. A minha visão começou a ficar totalmente turva novamente. E eu falei pra eles: eu acho que não adianta eu ir lá, porque de verdade eu não lembro do rosto deles, porque a situação que estava acontecendo, eu não lembro do rosto deles. E eu fiz corpo de delito também, porque eu vi agressão, né? Então eu fiz corpo de delito logo em seguida de eu ver o rosto deles, mas de verdade eu não lembrava se eram ou não eles. E era muito complicado eu falar sim ou não, apesar deles estarem com meu celular, né? E fomos pra delegacia. Eu tive que fazer boletim de ocorrência, logo depois eu fui fazer corpo de delito e novamente eu voltei pra delegacia. Da delegacia tinha uma moça que tava aos prantos, chorando muito. E aí eu fui conversar com ela. Meu pai tava no carro e eu fiquei, porque eu não queria ninguém na delegacia comigo, porque já foi, o corpo de delito já foi bem ofensivo pra mim, porque eles são bem não abusivo no sentido ruim, sabe? Mas eles mexem mesmo você. E tinha essa moça e eu tava sozinho com ela, né, num quarto, numa sala, não era nem a sala da delegacia, era uma outra tipo de sala. E eu fui conversar com ela, saber o que estava acontecendo, e ela explicou que tentaram assaltar o marido dela, só que o marido dela tinha só um Nextel, e um Nextel ainda daqueles, sei lá, antigo, sei lá, e por conta de não ter um celular muito bom, assim, tiraram a vida dele.
literalmente tiraram a vida dele porque ele não tinha um celular adequado. Aí ela me perguntou o que eu tava fazendo lá, eu expliquei que eu fui assaltado e roubaram meu celular e tal. Quando chegaram os suspeitos, o delegado chegou na gente e falou que nós não sabíamos que nós éramos os mesmos casos, nós não sabíamos que as mesmas pessoas que fizeram comigo e com o marido dela a mesma coisa. O corpo tinha ido pro IML lá. Não sei explicar onde foi o corpo, sinceramente. Eu não sei explicar. E aí o delegado explicou que 5 minutos antes de me pegarem, 5, 10 minutos antes de me pegarem, pegaram esse cara, assassinaram esse pai de família por conta de um celular ruim. E foi nesse momento que, sinceramente, eu não lembro de mais nada. Meu olhar escureceu num sentido muito estranho, parecia que eu fiquei cego. Eu parei, eu simplesmente paralisei e fui pro hospital. Eu nem sei se eu voltei pra delegacia, nem lembro mais o que aconteceu, sinceramente. Eu não sei se é coisa da minha memória mesmo não lembrar, mas eu não lembro. Fui pra delegacia tomar calmante, fui pro hospital tomar calmante e tal. E aí a médica disse que eu tive um ataque de pânico, e que eu tinha que tratar com psicólogo. Aí foi a partir daí que eu comecei a fazer terapia e ir pro psicólogo de uma forma mais séria. Pra quem não sabe, eu já tinha ido antes pro psicólogo nesse momento, mas aí vocês assistem o outro vídeo onde eu explico como é que eu descobri. E o meu primeiro ataque de pânico foi totalmente esse. Vocês podem falar que, claro que o ataque de pânico foi dessa forma, porque o que aconteceu, as ações que aconteceram foram muito pesadas. Mas o ataque de pânico é o sentido do que você está sentindo naquele momento. Então, a minha visão ficou turva, ficou escura, gente. Escura, porque eu tava, sinceramente, com medo de sair da rua. E foi uma situação muito ruim, porque por mais que eu tinha ansiedade e depressão, o medo de sair da rua nunca foi algo muito presente, sabe? O medo de eu ir pra rua e não saber se eu vou voltar vivo nunca foi algo presente. Diferente do primeiro ataque de pânico depois de acontecer isso. E olha que eu já tive presente em outras coisas, já fui assaltado outras vezes, não sofri nenhum tipo de agressão, enfim. E foi a partir daí que eu comecei a usar a terapia que eu uso até hoje e etc. Sim, eu vou no terapeuta até hoje porque a terapia é uma das melhores coisas do universo. As pessoas têm que ir. Todos, até quem não tem síndrome de pânico. E a sensação é muito ruim. Uma sensação que eu não parava de chorar, uma sensação que ninguém me protegeria, uma sensação que eu... Era incrível, parecia que eu ia pisar o pé na rua e levar um tiro na cara. A sensação de morte, não de morte, porque eu nunca tive medo da morte, porque a morte é uma coisa que não tem como ter medo, isso é uma coisa evidente que vai acontecer, mas como ia ser a morte? Eu sentia dores no corpo quando eu ouvia a palavra que eu tinha que sair, eu precisava fazer alguma coisa que era na rua, meu corpo travava, eu sentia, parecia que eu ia ter um ataque cardíaco. É horrível. E esse foi meu primeiro ataque de pânico. Eu tive outros em seguida, mas eu acho que esse foi o auge de todos os ataques de pânico, o primeiro ataque de pânico, porque eu acho que o primeiro ataque de pânico, por mais simples que pode parecer, em uma outra situação parece que é algo, sei lá, não sei explicar. E é muito complicado conversar sobre isso, mas vocês pediram pra eu falar sobre isso. Então, se você tem síndrome do pânico, assista os outros vídeos. Se você tem ataque do pânico, procura um psicanalista, um terapeuta, porque isso tem um tratamento. Porque ninguém merece viver com medo. Ninguém merece viver achando que vai morrer a qualquer momento. Nossa, eu vou começar a chorar de novo e eu prometi que não ia chorar no vídeo, mano, mas é muito difícil falar sobre isso. Então, pode parecer que eu sou perfeito pra vocês, mas não, gente, eu não sou. E, enfim,
nem sei mais como terminar esse vídeo, contando como foi, eu nem sei mais. Então, se você teve algum tipo de ataque do pânico, se você tem síndrome do pânico, se você tem depressão, ansiedade, deixa aqui nos comentários. E se você já teve ataque, conta aí pra gente. Compartilha a sua história, se você se sentir confortável, claro, de como foi, tá? É muito legal as pessoas perceberem que não são determinadas situações, por mais que uma situação possa ser simples, ela também pode ser muito traumatizante a chegar a ter um ataque do pânico, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Não foi um vídeo legal, mas é um vídeo que eu prometi fazer pra vocês. Prometo que domingo que vem eu falo coisas mais legais sobre ansiedade, pânico e depressão. Um beijo. Se cuida, tá? Vem aqui, vou dar um beijo na sua.